Olá, amigos do Denem. Estamos aqui em mais um DenCast com um convidado muito especial. E ontem foi o dia de celebrar os 150 anos do nosso amado jeans. Que parabéns a todos aí que trabalham com jeans, essa peça democrática que todos nós amamos. E hoje você é uma pessoa para nos trazer dados sobre o nosso mercado. E nada melhor do que o Marcelo Prado, que ele vai estar contando um pouquinho da trajetória dele, tanto na parte profissional e como que nasceu o IMI. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, gente, pelo convite. Bom, o IEM nasceu há muito tempo atrás, em 1985. Foi fundado pelo meu pai, né? Nessa época eu estava na faculdade ainda. E a ideia era estudar mercados industriais, já que o Brasil era naquela época fechado às importações. E você tinha uma demanda que era crescente e sempre maior que a oferta. A dificuldade das indústrias não era acessar mercados ou vender para os seus clientes, era conseguir comprar matérias-primas, conseguir equipamentos, insumos para poder produzir. Justamente por conta desse mercado restrito, fechado. E em 90 esse mercado se abre e aí surge bastante oportunidade para o IEM para ajudar as empresas a buscar novos nichos, novos segmentos, novos canais de venda, formas de comercialização, e aí a história sai daí. Você falou que o IEMI, quem fala assim é gago, mas tinha um significado, né, que você falou, Instituto... É uma sigla, né, foi construída a partir da Instituto de Estudos e Marketing Industrial. Que era uma coisa nova na época. Né? Que até então é o que você falou, né? A demanda era era maior que a oferta, mas por falta de produtos. Quase não por tínhamos... falta de oferta. Exatamente. Então, eu me lembro, só um pouco dessa época. Era justamente assim, a pessoa queria alguma coisa, mas que no Brasil era quase que não tinha, Impossível. né? Eu falo assim que depois que entrou, que deu essa melhorada e entrou China no Brasil, todo mundo se veste bem, todo mundo consegue, né? Tem acesso, né, hoje. Coisa que antigamente não tinha. Um pobre, ele dependia de doação, simplesmente. Ele não tinha como, não tinha acesso, né? Se até os ricos, né, quando ele queria, ele tinha que ir fora do Brasil para se comprar uma roupa diferente, alguma coisa diferente. Foram duas coisas que acabaram acontecendo meio que simultaneamente, não do dia para a noite, porque teve muitas idas e vindas, mas foi o fim da inflação nos anos 90, com o Plano Real, a partir de 1994. Sim. E a abertura do mercado às importações, que foi através da desgravação tarifária, que ela ocorreu paulatinamente, né? Foi se reduzindo ano a ano, cortando esses impostos que incidiam de uma maneira muito pesada sobre as importações. E aí foi se abrindo o mercado. Quando se abriu o mercado, primeira fase, com inflação alta, nada que era em dólar era acessível, mesmo que viesse de um país asiático e você ainda tinha que converter essa moeda a partir do dólar. Mas depois que a inflação foi contida e o dólar se estabilizou, o real ganhou valor, criamos, na verdade, uma nova moeda, que é o real. Até então a gente tinha uma moeda sem valor. Nós tivemos bastante dificuldade em competir com o mercado, com os produtos que vinham de fora, porque a indústria estava muito sucateada. E aí aconteceu um processo muito rápido, muito forte, muito intenso, dentro da indústria têxtil, para ser mais preciso, para a gente ficar no nosso tema aqui, que foi a modernização de todos os elos produtivos, todos os segmentos produtivos da indústria têxtil, da fiação, tecelagem, malharia, etc., inclusive da confecção. E nesse processo, metade das indústrias desapareceram dos têxteis, não das roupas, mas dos têxteis. Por que não renovaram? Porque não tinham como fazer, não havia capital suficiente. Porque era tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, a um custo de capital alto. Altíssimo. Né? Porque o dinheiro
era muito caro lá porque o real ficou forte, mas os juros era muito alto, né? Para tomar um capital, para fazer um investimento. Então, ou você tinha capital disponível ou você não tinha condição de fazer essa transformação num processo tão rápido como aconteceu no Brasil, que foi praticamente em 10 anos a indústria teve que se reinventar. Mas a produção dobrou nesse período. Então, você reduz pela metade o número de indústrias no setor têxtil, não na confecção. A confecção continuou naquele número, mas foi ampliando até o número de confecções. Mas a produção dobrou. Dobrou e a produtividade quadruplicou. Então, nós saímos de uma tecnologia dos anos 50, 60, uma eficiência muito baixa, e fomos para um padrão de eficiência bem próximo aos principais players da época, que estavam na Europa e nos Estados Unidos, mas já em migração para a Ásia. E, a partir daí, nós conseguimos competir, nos estabelecer. Enfim, foi um momento que a gente transformou a indústria e colocou ela no outro patamar, um patamar de competitividade internacional, que continua sendo ameaçada por uma série de razões, mas não por questões de eficiência produtiva ou de máquinas atualizadas, processos atualizados, né? Nós não estamos mais defasados ou tão defasados que demais países produtores. Então, os problemas aí são mais estruturais hoje, né? Aproveitando aí que você está falando de mercado externo, com tudo, com todas as oportunidades que o Brasil já teve, eu acho que tem no momento, que é exportar moda, principalmente eu acho que o jeanswear, que a gente tem um jeanswear desejado aí por algumas culturas, que americana, que seja europeia, e a gente não chega nem a 5%, né, de exportação do nosso produto, é isso? Da roupa, continua baixo desse jeito? Roupa da acabada. roupa nem a meio. Nem meio? Nem meio, né? E o jeans, você tem assim esse dado? É a mesma? Nem importa nem exporta. O jeans é todo produzido para Para o o consumo consumo próprio. interno, né? próprio, e todo o consumo próprio ele é abastecido praticamente pela produção local. É 1,2%, 1,3% a participação dos artigos importados no jeanswear. Quando você fala da linha do jeans mesmo, né? Feita Só a partir roupa, do a denim. roupa. A roupa feita a partir do denim. Isso. Né? É 1% a participação dos importados. E na exportação não é diferente, é muito Isso pequeno. já chegou a quase 5%, então quer dizer que hoje é 1%. Nós já chegamos a exportar 3%, 4% da produção nacional no passado, início dos anos 2000. Mas aí tinha um fator que favorecia países como o Brasil, por exemplo. Nós tínhamos baixo custo de produção, mas tinha aquele chamado Acordo Multifibras, que ele vigorou até os anos 2000, 2000 a 2005 ele foi transformado e foi eliminado. Esse Acordo Multifibras era um acordo que não reconhecia vários países asiáticos como economias de mercado e exigia ou impunha cotas para esses países. Então eles ocupavam as cotas e paravam de ocupar o mercado consumidor mais relevante, que era a Europa e os Estados Unidos, que eram os grandes importadores, continuam sendo os grandes importadores. E aí abrir espaço para vários outros players, como o México, como o Brasil, toda a América Latina, né? Então foram regiões que se beneficiaram até esse momento. Quando o Multifibras acabou, acabaram-se as cotas, houve um acordo dentro da OMC para que a China, né, fosse reconhecida como economia de mercado, passou a exportar diretamente, não através de Hong Kong, que ela usava Hong Kong como caminho, né? Hong Kong era uma grande trade, né? E aí ela passou a ocupar o mercado europeu e americano, dominar esses mercados como fonte de fornecimento, e veio junto outros países, né? Aí, anos depois começaram a vir outros países também de baixos custos de produção. São tão baixos os custos de produção desses países que o Brasil não é competitivo com eles na exportação. Até porque o Brasil, ele tarifa a indústria. Ele põe muitos impostos sobre, né, a indústria. É um problema estrutural. E ao pôr todos os impostos sobre a indústria e sobre a mão de obra, nós tarifamos duas coisas no Brasil com intensidade. A mão de obra
e a indústria. Então, uma indústria, uma cadeia produtiva longa, com vários elos que se sucedem, por exemplo, fibras, fios, tecidos, né, confeccionados e tal, esses impostos vão se acumulando. E intensivo na mão de obra, como é, por exemplo, os elos finais, principalmente a confecção, você torna tudo mais caro aqui. E nos outros países se tarifa a renda e o consumo. Então, quando o produto sai da indústria de outros países para vir para o Brasil, ele não foi tarifado ainda, porque ele vai tarifar lá quando chegar no consumo. Se o consumo é dentro do país, ele vai ser tarifado dentro do país como qualquer outra mercadoria que chegue de outros países para lá. Se ele vai para outro país, aquele país não exportou impostos, não é nisso, exportou só o produto. É produto. Ao tarifar a mão de obra, tudo que é intensivo em mão de obra é penalizado no Brasil, né? Em outros países, os impostos sobre mão de obra são muito menores. Então, uma indústria intensiva em mão de obra, principalmente os países que precisam ocupar mão de obra, como são os países asiáticos, né? Bangladesh, Índia, China, né? Paquistão, Vietnã, etc. Não faz sentido para eles taxar a mão de obra. Para eles é gerar emprego e facilitar ao máximo que essas pessoas possam ser empregadas. E nós não, nós tarifamos bastante a mão de obra, como se fôssemos um país rico que não precisasse de gerar empregos, né? É o que dificulta, né? Essa Vender parte de mais. exportação. De vender Aí, somado mais. a isso, você tem a questão do acordos entre blocos econômicos. Para nós, o único acordo realmente que vingou foi o da Mercosul. Mas eles não são um mercado tão relevante para nossos produtos, para o tamanho da produção brasileira em todos os seus principais segmentos industriais. E nós não conseguimos formalizar acordos de desgravação tarifária, de acordos bilaterais com países de grande demanda potencial. Por exemplo, a União Europeia, por exemplo, os Estados Unidos. Então, nós estamos nessa agenda de criar esses mercados e nos integrarmos às nossas cadeias de valor com esses grandes mercados consumidores já há algumas décadas, né, sem avançar, sem evoluir de forma relevante. E a reforma tributária era uma urgência que está acontecendo agora, né, com uma promessa de redução dos impostos sobre a produção, ainda que haverá impostos e não serão poucos, mas também continuará taxando a mão de obra. Então, muitos encargos ao gerar empregos. Ou seja, comparando a concorrência mundial, ainda vamos ficar atrás. Nem com a reforma isso, né? tributária nós vamos ter essas vantagens competitivas relevantes aí para. Então, nosso foco é criar valor. Criar valor e vender internamente, né? Usar esse mercado interno relevante que nós temos, né? E aí um destaque é o jeans. Ele se destaca de toda a cadeia produtiva, né? Têxtil, vestuário, né? Então ele tem condições de gerar muito valor para uma série de coisas, né, que a gente pode falar na sequência, mas principalmente nós não podemos nos fiar assim, vamos ser uma base de produção mundial para as grandes redes de varejo americanas e europeias de baixo custo. Não, nós não seremos, porque primeiro que nossos custos não são tão baixos, nossa mão de obra não é tão barata, os impostos de importação, os impostos que nós pagamos para entrar, né, nesses mercados são maiores que muitos países concorrentes, como por exemplo o México, e estamos levando uma carga tributária pesada e tal. Não é simples. Ou seja, mas criar algum produto com valor agregado ou diferenciado tem campo, né? Sim. Você consegue mensurar, sobressair. De repente colocar isso no valor agregado ao produto. Metade do dinheiro está nos mercados A e B e não no CD. CD está com a outra metade. Mas, pelo menos no Brasil, o jeans, quem compra mais é o C, mais o C. No Brasil, é um pouquinho jeans. mais de dinheiro no A e B do que no CD. Não, porque a distribuição compra.
De É. jeans? Na verdade, o jeans, falando especificamente agora O de jeans. jeans, ele hoje pertence a todas as idades, todos os gêneros, Todas as classes. a todas as Todas classes as classes. sociais, e ele se desenvolveu em todas as regiões do país, né? Ainda um clima mais quente, um clima mais frio, né? Por exemplo, pegar chinelo de dedo. Chega no sul, o consumo per capita de chinelo de dedo no sul é metade da média brasileira, por causa do clima. Sim. E Dura o jeans mais. poderia ser também a metade no Nordeste por causa do clima, mas não. Ele tem uma penetração, né, quase que proporcional ao poder de compra de cada região do país. Então, hoje ele está muito bem disseminado em todas as regiões, todas as faixas etárias, todos os poderes de compra, né? Então, quando você olha a curva, quem compra o produto, as mulheres compram mais que os homens, é verdade. Na roupa é tendência as mulheres serem mais buyers, né, mais shoppers do que os homens, né? Mas não como usuários. Como usuários a relação é 60-40, onde a população é 51-49. Então bem parecido, assim, se aproxima da distribuição biológica. Está bem cultural a coisa. Então, é um produto hoje disseminado, não tem Talvez pelo problema. fato do homem... A mulher, ela tem muito mais opção. Ela Peças de desejo. quer estar sempre diferente. E o jeans, vamos dizer, ou você é um short, ou você é uma mini saia, ou você é uma calça. Para o homem, de repente, é a calça. E a camisa. Ele acaba tendo mais... Sim. O homem usa menos itens, né? Menos itens, Ou isso. seja, você no falou mix de pessoal. produtos assim do Frase guarda-roupa certa. masculino, ele é mais estreito, mais restrito, né? Aparentemente não, mas na prática mesmo eles Acaba usam ele tendo, menos tipo roupas. assim, uma jeans de cada lado. É. Beneficiamento, mais clara, mais escura, média, preta, né? E a primeira vez que eu tive contato com isso, quando comecei a trabalhar no IEM, foi quando eu comecei a contar a quantidade de portas que tinha nos armários lá de casa. Então, minha mulher, quando a gente foi dividir o quarto, tinha 10 portas. Então, É normal. então ela olhou assim, eu falei, bom, 5 para cada um, né? Nem a pau. Não, pra ela e um pra Tu você. vai ficar com as 2, 3, olhe lá, a outra você vai buscar lá no quarto de hóspede, né? Entendeu? Oh, meu Deus. É bem por aí mesmo. Então aí eu olhei para a estatística, estava bem dentro da estatística, Não assim, mas muda. é 7-3, mais ou menos, é o cálculo. É exatamente isso. Ô, Marcelo, e o nosso jeans já se vendeu mais no nosso mercado interno, que é feito no Brasil, mercado interno. Hoje, sabemos que baixou esse número de venda. Qual está sendo o maior desafio hoje na venda do jeans no Brasil? O jeans ele passou quase incólume pelas oscilações de mercado a partir de 2010 até 2015, quando a gente entra na maior crise, né, que o Brasil já viveu, que foi a crise 15 e 16, anos de 15 e 16. Sim. Naquele período ela passou praticamente incólume. Os outros produtos da roupa foram sentindo mais. E até foram mais assediados, muito mais assediados pelas importações, e o jeans não. Então, ele conseguiu performar muito bem naquele período. Depois veio a crise, ela afetou todo mundo. Depois de 15 e 16, praticamente a economia não voltou. Ela caiu e não se recuperou. Então, os crescimentos, a gente caiu e andou de lado. 17, 18, 19, né? Porque foi muito forte o impacto, né? O governo quebrou praticamente, né? Em 19, quando começa a melhorar no segundo semestre, recuperar, em 2020 tinha Vem a pandemia. Um belo de um ano, né? É. Todos os astros já estavam alinhados, né? Inflação, câmbio, juros, Tudo. emprego, massa salarial, baixo endividamento das famílias, tudo voando. Tudo alinhado depois de 3, 4 anos, vem a pandemia e passa por cima, né? Então, nesse período, aí o jeans acabou sendo afetado, ainda fomos afetados, ainda não nos recuperamos, porque no primeiro ano que a gente começou a se recuperar da pandemia, que foi no ano de 2021, deu um pico até de uma demanda reprimida. 22, primeiro semestre, foi o melhor momento do consumo recente de roupas no Brasil. Chegamos a ter um Dia das Mães que foi recorde, inclusive, maior do que o pré-pandemia. Mas tudo isso veio junto com a inflação. E ao final de 22, nós estávamos já com juros bem elevados e o fim do auxílio emergencial. Então, você tira
uma quantidade de recurso muito grande, líquida, né, de liquidez injetado direto no bolso do consumidor de baixa renda, e os juros vai lá para cima e os preços vão lá para cima, porque a inflação, né, os juros veio como reação a essa inflação. Então ficou tudo caro, difícil de financiar, e começa-se 2023 com as famílias muito endividadas. Praticamente 90% das famílias tinham alguma dívida no cartão de crédito no Brasil. Aí você trava o consumo, porque é uma situação econômica muito difícil. E nós, por exemplo, produtos como roupas, elas são vendidas na média de 3 a 4 vezes no varejo, no cartão de crédito. Sim. Financiado no cartão de crédito. E a dívida estava no cartão de crédito. Então, 2023 é um período bem difícil. E mais, no início do ano, o varejo também tem o hábito de financiar o cliente, né? Mas ele vinha de anos difíceis da pandemia, o varejo de roupas ficou meses fechado. Muitas, para não falar a grande maioria, 95% das lojas de varejo não tinham e-commerce, né? Então eles ficaram sem vender mesmo, saíram correndo, vendo à distância, WhatsApp, Instagram, sacolinha na porta dos condomínios, aquela coisa, né, da casa dos clientes, para tentar vender, para tentar sobreviver. Mas saíram endividadas e com juros altos, não conseguiram pagar toda a sua dívida, para manter isso em dia, tiveram que, a gente chama de pedalar, né, tiveram que tomar empréstimos com alguma carência, para poder enfrentar aquele momento difícil, porque o caixa foi. Então, elas não tinham nem recursos para financiar o consumidor. Veio o caso Americanas, no início de 2023, e o crédito para o varejo desaparece. Não à toa, nós estamos assistindo várias redes de varejo em recuperação judicial, porque não conseguiram pedalar, ficaram super expostas. Pedalar é renovar seus empréstimos, né? Para aumentar o tempo de amortização e se equilibrar, já porque foi uma crise muito aguda, e os juros que acabou se tornando muito alto, um consumidor endividado, né? Então ela precisava de mais tempo para equilibrar as contas, assim como as famílias precisavam de mais tempo. Aí nesse processo, em 2023, a coisa ficou bem difícil, a ponto de, depois de 10 anos de transformação nas lojas de departamento para saírem de varejo de desconto para lojas de moda, a primavera-verão de 2023, as lojas de departamento parecia varejo de desconto de novo. Encheram de meia, né, roupa íntima, dormir, linha básica, camiseta, tudo que era do mais barato possível, vendendo em pacotinho e não sei o que, de meia dúzia, de 3 e não sei o que, como forma de gerar produtos mais acessíveis para os consumidores. Para tentar fugir da demanda, da dependência de crédito, né? Foi uma corrida para um produto mais barato que coubesse no bolso do consumidor que estava endividado. Esse ano nós estamos vendo um processo de normalização, né? Lógico que o Rio Grande do Sul vai ter um impacto, né? Infelizmente, é inacreditável o que aconteceu lá. Mas ele tem um efeito limitado, porque é 5, 6% do consumo, né, dos nossos produtos. E aí deve dar mais ou menos 0,5% até 1% da demanda potencial. Vai tirar 0,5% a 1% do crescimento. Esse semestre nós estamos assistindo um crescimento com o ano passado, né? Devemos fechar outono e inverno com um crescimento em relação ao ano passado. A primavera, verão também. Mas ainda assim não será um ano que possa se comparar com o que tínhamos em 2019. Tem uma jornada pela frente. Mas já no ambiente de inflação baixa e juros mais reduzidos e emprego quase a pleno, né? Em torno de 9%, 8% de desemprego, em torno de 8%. Então já é uma situação econômica bem melhor, né? E que pode favorecer essa normalização e aos poucos recuperando. Sem inflação, nós temos condições de voltar à pré-pandemia, né, em 1 ou 2 anos, mas porque o crédito vai voltando, tudo. O único problema é que o governo está gastando mais do que deve, mais do que tem, e aí volta a enxugar recursos, volta a pressionar juros, volta a pressionar a inflação. Então,
que se o governo conseguisse equilibrar suas contas, né, apresentar um superávit primário mínimo que seja, nós teríamos uma condição de recuperação muito maior de todos os segmentos de consumo do país, inclusive a roupa. Né? Amém, que assim seja. E além dessa parte do desafio aí do governo, você vê também os e-commerce, né? Que seja uma Shein, que seja outro, esse grande impacto aí nas vendas do jeans nacional, que seja da moda? Foram impactantes, né? Eles chegaram com uma condição super, né, Favorável, favorável, na verdade, imoral até. né? Né? Porque Infelizmente. eles não pagam impostos nos países deles, porque a indústria lá não é taxada, como está falando, os encargos da mão de obra muito baixo, o regime de trabalho deles, eles chamam de 007, né? 007, não Quer sabia. Você trabalha 7 dias da semana, 0 de descanso. Então, 0 é o tempo de folga, Olha, 7 é da semana. triste. Tem um dia de descanso por mês, Não né? tem vida. Então, é uma condição que nós não temos como reproduzir aqui. E vem para cá sem imposto, só que aí tem o imposto de importação. Deveria ter o imposto de importação e os impostos que nós, brasileiros, pagamos, né, para as nossas empresas. Nossas empresas recolhem impostos de ICMS, Sim. IPI, etc. E eles não. Né? Então, chegam aqui, estão entrando, só que eles atravessam, porque assim, normalmente as importações são trazidas pelo grande varejo ou pelas grandes fábricas que colocam seus canais de venda e recolhem todos os impostos da importação. E nesse processo, a indústria de confecções brasileira é competitiva. Não em todos os produtos, não em todas as faixas de preço, não em todas as variações de modelos, mas ela é competitiva e ela tem se sustentado nesse modelo. Agora, vem um produto totalmente desonerado, nem passa pelo varejo, vai direto para os consumidores, Sim. sem nenhum imposto. A concorrência desleal, né? Compete com o varejo também, compete com a indústria, compete com toda a economia brasileira. É um tiro no pé datado, né? Você vai medir por quanto tempo eu vou destruir tudo aquilo que o país construiu ao longo de décadas com muito esforço para desenvolver seu mercado, sua indústria, seu varejo. Vamos ver quanto eu quero ferir essa construção, quanto eu quero destruir dessa construção de décadas num processo caprichoso, né, que nós estamos assistindo. Estamos aí na expectativa, né, de boas melhoras. Graças a Deus, o povo brasileiro é guerreiro, não só o povo como o Rio Grande do Sul lá também, né, que a gente está bem numa grande união aí, né, pessoal, para poder ajudar a levantar, que realmente, acho que é todos nós juntos aí, né, para... Acho que o brasileiro é muito sensível a tudo que está acontecendo. Sim. Lá, né, fosse qualquer outro lugar do país estaria fazendo o mesmo, né? E vamos torcer para que tudo melhore rápido. Amém. Vocês têm uma posição do ranking de polos confeccionista do Brasil? Do jeans? Depende do tipo de produto, né? Varia muito conforme o produto. Cada um tem a sua característica. O jeans, quem está sendo... até a pandemia, foi a última vez que eu fiz a medição, era a Pernambuco, não exatamente Santa Cruz ou Toritã. A região ali, né? Os vários centros produtores de produção lá. O estado do Rio Grande do Sul seria o maior em jeans. Na íntima, por exemplo, é o Ceará. Né? Ali, pau a pau, cabeça a cabeça com o Rio de Janeiro, né? Com o estado. Né? E nesses cálculos pesam grandes players, micro e pequenos players, até os informais. Né? Sim. Assim, então, o universo, o ecossistema deles. Né? Então, seriam esses os dois primeiros, assim, que você possa lembrar por linha de produto. Mas do jeans seria Pernambuco. Então, e em segundo, terceiro, assim, você tem... Diversifica muito, porque você tem São Paulo, é um polo fantástico. A né? potência, é o maior polo produtor de roupas no geral, mais que Santa Catarina. Santa Catarina está bem perto, grudado. Tendência em poucos anos superar São Paulo. Só que São Paulo é uma diferença bem grande em relação a Santa Catarina. Aqui a gente tem 5 vezes mais empresas, Sim. Mas as nossas empresas são pequenas e médias, micros, muitas oficinas, muita gente na informalidade,
né, trabalhando em cima do Brás, do Bom Retiro, que é um centro de distribuição incomparável, né, no Brasil, de tamanho, de quantidade de operações existentes lá. Enfim, então aquilo viabiliza micro e pequenas empresas ter acesso a vários mercados onde você não consegue. Por exemplo, se você pegar Moda Center, que é em Santa Cruz, né, do Capibaribe, se você pegar lá, você tem aquele Moda Center, quase 11 mil operações lá dentro. Mas ainda assim é um espaço só. Mas tem Turitama, vai juntar, dá 14, 15 mil. Se você pegar aqui no Brás, Bom Retiro, e essa operação lá deles é muito concentrada no Nordeste, são compradores do Nordeste. O fluxo de compradores é muito do Nordeste, né? Tanto que vem vendedores de vários estados para acessar aqueles compradores do Nordeste que frequentam essas regiões. Então, são pessoas que são fora de Pernambuco e que vão ter lojas em Pernambuco para vender para esse público. Aqui no Brás, a cada estação, vem lojistas, compradores de 3.000, 3.500, 3.300 municípios do país. Não é Nordeste, é Brasil todo. É Brasil todo. E isso chama muita atenção. Então, você, teoricamente, tem uma loja num centro de comércio lá dentro do Brás, relevante, seja na rua ou shopping, que seja de atacado, num shopping bom, de bom fluxo, você praticamente consegue, com uma loja, atingir potenciais compradores de quase todo o país. O que, para você fazer isso normalmente, não é simples. Você tem que ter representantes espalhados pelo país, gerir essas pessoas, acompanhá-las. Você tem um custo muito alto de você fazer essa venda. É lógico que você acaba atingindo um público específico, são pequenos lojistas, é um mercado com muita informalidade, que compram relativamente menos do que lojistas maiores. Então, você acaba ficando com... E você divide aquele poder de compra desses lojistas com milhares de empresas. Então, não é tão simples, né? Mas você acessa o lojista de todo o Brasil, tem a oportunidade de acessar. Então, nós temos esses mercados, né? A Santa Catarina é característica por ser muito forte na distribuição capilar no Brasil, atingindo o mercado de multimarcas. Não só, hoje as grandes empresas também têm seus canais próprios de franquias, né, de redes próprias de varejo que elas foram construindo ao longo do tempo. Mas elas têm uma capilaridade muito grande. Costumam trabalhar com 2.000, 2.500 municípios, 3.000 municípios. 10, 8, 12, 14 mil clientes ativos, visitando esses clientes e oferecendo seus produtos, comercializando seus produtos a cada estação e tal. Então, eles têm essa força, essa organização, tanto que se tornaram as maiores empresas do Brasil. Sim. Né? Então, o maior centro de grandes empresas já é há muito tempo Santa Catarina. São Paulo tem um mar de miúdos, né? E alguns polos que geram esse fluxo para sustentar esses miúdos e acessarem mercados outros que não são regionais, né? Por exemplo, Maringá, Cianorte, Goiânia. 55% da produção de Goiás fica dentro do próprio Goiás. O resto fica, 78%, quase 80% da produção fica dentro do Centro-Oeste. Então, a produção de Goiás, a moda Goiânia, é para Goiânia, né? Ou para o Centro-Oeste. Aí eu São vejo, Paulo é Brasil. no que eu visitei Goiânia, pelo menos no que nós ficamos ali hospedados, a gente viu assim, bastante compradores do Norte e Nordeste. 78% é de lá mesmo. De lá mesmo, né? É interessante. 54% do próprio estado. E a gente mediu isso, a gente entrevistou centenas e centenas de pessoas, de empresas lá, empresas de box, etc., tudo que você possa imaginar, para medir com eles quanto eles vendem para cada região, né? Para dentro da própria cidade, porque tem uma capital, né? Sim. Para quando eles vendem para outros estados, quando eles vendem para a região centro-oeste, quando eles vendem para... Eles acessam muito o mercado do norte ali, da Rondônia, né? Pega todo o centro-oeste, depois vai subindo toda aquela região, desce, é mais perto para eles, mais fácil.
uma boa opção para esses compradores, né? Enfim, mas ainda assim, uma grande parcela deles está concentrada no Ali estado mesmo no estado. e na região do Centro-Oeste. Tem Distrito Federal ali do lado, né? Que é um centro consumidor importante para eles. Mas é regional. Então são polos mais regionais, né? Lá, ainda que tenha uma expressão nacional, são mais regionalizados, como Santa Cruz, como Maringá, como Colatina, Vila Velha, né? Cascavel, isso vai, né? Tem um monte de Sim. polos no Brasil, né? Divinópolis hoje. Agora esses polos você começa a achar produto do Brás lá. Sério? Não, acho que não só do Brás, né? Não só do Você Brás. encontra produtos de Toritama no Brás. Toritama no Brás. Você acha Toritama no Brás, mas assim, hoje polos, né, como esses de Minas, alguns Sim. polos de várias regiões, eles, em pequenas empresas, em vez de comprar o tecido, fabricar e tudo mais, Não comprar pronto, ser né? competitivos, os caras vão lá, compram por um, E vendem revende. aqui por dois, É. ganham uma grana e vão embora. Vamos se E virando. aproveita aquele fluxo. Na loja de atacado, não necessariamente uma loja de um fabricante. Na verdade é essa. Eles descobriram que ter uma loja de atacado, ter um balcão de atacado, com fluxo de compradores na frente, é para eles muitas oportunidades. Não só como fabricante, também como importadores ou como revendedores de outros polos. A importação, a penetração é menor nesses polos do que no geral do Brasil, mas muitos fabricantes de outros estados estão sendo utilizados para abastecer esse fluxo. Onde tem fluxo, tem riqueza, né? Sim. Tem oportunidade. O que a gente vê também, igual eu já fui representante no Brás há mais de 20 anos, 5 anos atrás, foi meus primeiros trabalhos antes de fazer a faculdade de moda, e eu lembro que chegava aquele monte de ônibus, né? Nem existia feirinha de madrugada nem nada para comprar no Brás. E hoje a gente vê que já não tem mais tanta gente ali porque tem essas outras formas de venda hoje, né? No online, o WhatsApp acho que é uma das maiores fontes de vendas. Também o e-commerce, eu vejo que muitos atacadistas estão indo para o e-commerce também, vendendo no varejo. Então, estão buscando formas, né? De estar aumentando as vendas. Eu acho que a pandemia derrubou vários muros, né? Sim. Tínhamos assim, tabus praticamente dentro do setor, né? Grandes redes, grandes marcas de renome, tinham todo o e-commerce montado e diziam assim, não, nós temos a nossa melhor loja da rede, é a nossa loja online. Só que tem 300 lojas, outro que valia 2 lojas, então era 0,5% da venda dele tá no online, né? Hoje não, hoje 10% das roupas são vendidas no e-commerce, e no e-commerce que a gente fala não é formal no sentido de nota fiscal, ter nota. Sim. Não. Formal no sentido de ser estruturado. É uma loja online. Online. Porque entre a loja online e a loja física, tem um bicho que foi criado aí, que é a venda à distância. Que começou pelo Brás, assim que o WhatsApp foi pegando, o sujeito vinha, comprava aquelas sacolas, enchia o carrinho, voltava. Então, Marcelo, em relação à omnicanalidade. Opa, consegui falar? Omnichannel, vamos dizer assim. Como que tá funcionando ainda? Porque a gente viu assim um crescimento muito grande do e-commerce, todo mundo abrindo, fazendo site ou querendo vender Instagram, WhatsApp, surgiram muitas ferramentas, muitas soluções aí para quem fosse vender online. E como ficou isso? Ainda a loja física tem a preferência? Como que está isso no mercado de moda? Sim, 90% das vendas de roupa ainda acontecem nas lojas físicas, por incrível que pareça. Né? Isso no varejo, né? Ou no atacado também? No varejo. O atacado é menos. É menos, né? Na participação da venda à distância ou e-commerce, e aí vai pesar mesmo. Quando eu falo assim, 90%, eu vou até explicar esse critério. Sim. 10% são lojas online. Mas loja online se pressupõe um site com a loja, com a ferramenta de compra, com os produtos expostos, que você fecha a compra ali, a entrega sai dali, né? Já a ordem de entrega, já, né, da expedição do produto já sai dali. Então, é uma ferramenta estruturada. Os outros 90% são lojas físicas, mas também a venda à distância, que é essa venda em que o sujeito está no balcão,
e o comprador está na casa dele, mas trocam por WhatsApp e a venda acontece. Às vezes atraídos pelo Instagram, atraídos por uma oferta qualquer, ele manda até um link para o sujeito pagar, até um Pix ou fazer um pedido lá no WhatsApp, sem ter uma loja estruturada. Isso que a gente chama de venda à distância. Né? E isso foi um aprendizado da pandemia, né? Quando as lojas ficaram fechadas, procuraram várias alternativas e muitas das empresas não tinham site, né? E mais ainda, não adianta ter o site, você tem que gerar fluxo para esse site, né? Atrair compradores para esse site. Então eles estavam acostumados a gerar fluxo para o Instagram, para as redes sociais deles. Então eles fizeram um trabalho que aprenderam a fazer e não abriram mão. De qualquer forma, a loja estruturada online, né, que eu estava, a ferramenta de loja mesmo online, já é 10% da venda, que é mais ou menos a média do e-commerce em geral no Brasil. O e-commerce no Brasil hoje é 10% do varejo, mais ou menos, nesse conceito da loja estruturada. E a roupa chegou lá. Antes a roupa era muito menos, era 3%, 5%. Tinha ficado bem para trás e as pessoas tinham um tabu muito grande de fazer essa venda. Tanto na fábrica, nas grandes fábricas e tudo mais, quanto nas grandes redes. Mas o pessoal do Brás, por exemplo, o pessoal da pronta entrega, até por conta da logística e tudo mais, eles já tinham avançado muito mais do que o produto para o consumo, o B2C lá da grande rede para o consumidor final, do que a fábrica para seu cliente lojista. Então, ali tinha avançado muito mais. E foi uma das ferramentas, foi um desastre toda a pandemia. Só não foi maior por conta desse aprendizado que eles tinham. E aí isso se espalhou também para os pequenos varejistas, né? Hoje os pequenos varejistas sabem vender muito bem à distância. Estão aprendendo, estão se esmerando e não necessariamente precisam de uma loja online. Não. Ela está usando a loja física dela, combinado com as redes sociais e o WhatsApp, para fazer as transações com consumidores talvez que já conhecem a loja, que ela já tem no CRM, que ela, né, se relaciona. Então já existe uma relação de confiança com esse consumidor, não um consumidor novo. Então a loja fica, na verdade, um dos caminhos, a loja física e as redes sociais para captar novos consumidores. Mas ela tem essa estrutura. Então, só para dizer assim que o e-commerce no Brasil avançou muito, o vestuário tirou o atraso que tinha até a pandemia, com a pandemia tirou esse atraso. Avançou muito na venda à distância, né? E hoje a multicanalidade, né? Nós tínhamos um conceito ali atrás, ali nos anos 2008, 2010, né? Porque os shoppings vão fechar, porque as lojas vão fechar por causa do e-commerce. Achava-se que um ia competir com o outro. E a gente já tinha visto que nos Estados Unidos isso não tinha acontecido e que não ia acontecer. Na verdade, houve até uma competição lá, maior que aqui, porque lá o varejo é maduro, aqui ainda tem muito que crescer no varejo físico. Mas existe, na verdade, um ajudando o outro. Complementa. Se complementa. Então, eu clique e retire, então eu vou lá, compro, vou na loja e retiro. Né? Eu vou na loja, não tem o meu modelo, meu tamanho, a cor que eu quero, ou não tem quantidade de peças que eu quero adquirir. A loja faz o meu pedido online, complementa meu pedido e eu recebo em casa. E eu estou comprando na loja, paguei, já deixei tudo pago certinho, vou receber em casa. Conforto de receber. Troca, enfim, toda essa combinação dos dois. Até porque quando você chega na porta da loja, e ainda mais de 40% das compras é amor à primeira vista. Verdade. Estou indo passear com alguém, estou indo numa reunião, estou indo almoçar. Ainda mais se for mulher, né? Trabalho. Às vezes é bom na hora que ela se livra do marido. Ela falou, não, deixa. Ela passa em frente a uma loja. Gastar meu estresse comprando roupa. Vê o produto, acha ele bacana, bonito, lembra que está precisando de algo assim. Olha o preço, cabe no bolso dela, ela entra na loja e compra. Esse processo representa mais de 40% das compras, 45% das compras em média. Então, só para ver se eu entendi. Vocês consideram, por exemplo, aquela venda mais próxima, porém ela é online, né? Vamos dizer aqui no WhatsApp,
alguém viu, uma cliente que já é cliente da loja, de repente ela entra, eu mando a foto, mando o detalhe, eu tiro a medida de comprimento ali, tal, tal, tal. Isso aí vocês consideram como se fosse uma venda da loja física? A venda à distância, não tem uma classificação direta para Pelo ela. WhatsApp. Não. Aí é uma venda à distância. A gente chama de venda à distância. Essa Entendi. venda à distância acabou precisando de criar esse termo, porque no fim, formalmente, ela saiu da loja física que ela Saiu, peça. né? Sim, ela teve uma vendedora Ela ali pegou dando toda assistência para ela. ela. Ela mesmo deixou na casa da cliente. E antigamente você fazia isso. Só que você não fazia a venda. Às vezes até fazia a venda. Só que a gente não considerava isso uma venda. Uma venda. Né, um e-commerce. Né? Ela ligava. Olha, chegou, tem coisas lindas na loja. É um telefone comum que ela falava pessoalmente. Eu não vou poder ir, então assim, quer que eu deixe aí algumas coisas para você ver? Deixa, então. Ela deixava. Aí escolhia. Aí escolhia, ela falou, olha, eu vou ficar com tal e tal. Ela falou, tá bom, depois eu passo aí para pagar. E levo o que eu não gostei. Passa na loja, deixava. Então era um relacionamento, né? Um marketing one-to-one mesmo. Marketing de relacionamento, 1 a 1. E aquilo ali evoluiu nas ferramentas. O telefone comum passou para um WhatsApp, você não fala, você manda mensagens. E ao mandar mensagens, surge a oportunidade de você botar um link para fazer um Pix. Manda um link para fazer uma compra, para acessar um catálogo. Ou uma oferta qualquer, que por acaso pode estar pendurado num site. Aquele link, né? É uma forma. A outra forma é você ter esse dado, a fotinho mesmo, simples. Tirei a foto do produto, mandei para ela, legal. Sim. Gostei, eu quero. Então, eu estou te mandando entregar em casa, tá aqui o Pix, para você pagar. Pessoas estão chegando aqui no nosso final dessa entrevista muito boa, cheia de informações riquíssimas para você aumentar aí suas vendas. E tudo isso, atrás de tudo isso, tem muita pesquisa. Não é o Marcelo que é um simples estudioso, gosta do assunto, não. Eles têm aí uma equipe, eles têm aí as formas de fazer as pesquisas, de buscar dados do mercado, do que acontece, como o cliente pode crescer dentro desse mercado. Marcelo, dá um recado ali, por favor, olha ali para a câmera da verdade e fala assim, porque a gente, eu pelo menos, eu sou uma pessoa que eu dou muita importância para a pesquisa, porque é baseada em dados, né? E quando você conhece lá o consumidor, o que e o porquê, fica muito mais fácil você trabalhar em cima. Então, fala quais são as vantagens de uma empresa, dela investir numa pesquisa como ferramenta, hoje o conceito, né? De pesquisa ele evoluiu, né? Olha ali para a câmera da verdade. Ele é hoje a inteligência de mercado, na verdade, se transformou em inteligência de mercado. Que a inteligência de mercado, na verdade, o que é? O dado da empresa comparado com o dado do mercado. Obviamente, precisa de alguma ferramenta aqui no meio para poder fazer essa comparação. E com isso eu construo os meus indicadores de desempenho, eu estimo minhas metas, defino minhas metas, analiso aonde eu estou indo bem, onde eu estou indo mal e tudo mais. Então, a informação, né, se ela é estruturada, organizada e que permita comparar com os dados da empresa, tira você de um olhar assim, puxa, eu ouvi aí no jornal que o vestuário vai crescer 3%. É muito ou é pouco? Tem empresa que está querendo crescer, ou está crescendo 20%, tem empresa que está caindo 15%. Aí você fala assim, poxa, mas a média é 3%, não passa de uma média. E às vezes a empresa fala, cresci 5%, eu cresci mais que o mercado, estou feliz. Mas quando você puxa, ele tem 1.000 SKUs. Desses 1.000 SKUs, 10, 20, talvez tenham crescido 20%, 30%, cresceram muito. E deram todo esse crescimento para a empresa. E os outros estão em queda. Estão muito abaixo do mercado. E por quê? Porque estão inadequados, estão com preços errados, não estão bem elaborados ou não são oferecidos pelo representante comercial, as pessoas não conhecem, não encontram esses produtos, às vezes não está nem no site deles. Então você fala assim, poxa, mas alguma coisa está acontecendo. Então quando você começa a usar a inteligência de mercado, você começa a analisar todas as suas categorias de produto, onde você performa bem ou você não performa. E quando você compara os que performam bem nos vários aspectos, canal, preço, região, quantidade de clientes, perfil de clientes, você começa a entender o que está por trás daquela performance, você descobre quais são os problemas daqueles que não performam. Que eles não têm
não alcançam aqueles mercados ou não estão adequadamente posicionados para competir naqueles mercados. Aí você descobre que tem um problema, apesar de estar crescendo, ou estar até tendo um bom desempenho, mas sem informação você não enxerga isso, você fica muito na superfície, não Achismo, enxerga né? o tal problema. E acaba seguindo com a maré, é levado pela maré, que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser favorável, pode ser desfavorável. Agora, como é que eu faço para crescer mais que o mercado? Bom, o Brasil é enorme, ele é heterogêneo, ele é muito diferente, cada região está vivendo seu próprio momento, cada cidade tem uma taxa de crescimento diferente da outra, uma série de razões, né? Não é só por conta de catástrofes como nós estamos assistindo agora, mas também porque depende de fatores econômicos locais. Então, as cidades impactadas pelo agronegócio têm um ritmo de crescimento muito maior que as cidades que dependem exclusivamente de indústrias, às vezes de serviços. E essa mudança, né, puxa, então eu quero colocar meus produtos nas lojas que estão nas cidades impactadas pelo agronegócio. Bom, quais são elas? Quanto elas consomem? Onde elas ficam? Quais delas estão no roteiro dos meus representantes? Então você começa a precisar de informação. Eu preciso identificar quais são as cidades que estão crescendo mais que as outras. Tem a ver com o produto. Exato. Veio, por exemplo, acabou o auxílio emergencial. Quando veio o auxílio emergencial, alguns nichos, alguns perfis de consumidores cresceram. Quando acabou o auxílio emergencial, outros nichos começaram a crescer mais que aqueles. E por aí vai. Então, quais são os perfis de consumidores que estão crescendo mais? Quem é o meu cliente? Como ele me encontra? Que diferenciais ele nota no meu produto frente aos meus concorrentes? Né? Por que ele vai comprar o meu e não do outro? Então, quando você começa a colocar essas questões que são decisivas, são fatores chaves de decisão de compra, e eu não sei nem quem é o meu persona, quem é o meu buyer, aquele que compra o produto, às vezes no caixa do meu cliente. Eu não sei quem é. Aí você pergunta para muitos gestores de marcas, não, eu criei um produto para uma mulher assim, que faz isso, faz aquilo, que ela tem uma atividade criativa, trabalha fora e não sei o que, concilia, tem filhos, né? Aí você fala assim, fala, beleza, mas Onde parece tá? amigo imaginário, né? Não? Onde ela está? Um cliente nosso falou assim, isso aí é sua vizinha, não é, não é sua cliente, porque você tem um monte de detalhes que você imaginou, mas não necessariamente quem comprou o seu produto. Certo, né? Quem comprou o seu produto. Tem uma marca no Rio que ela viveu essa experiência. Ela não conseguia vender, criou todo o produto, a modelagem, o estilo, cores, tá? Para um público. E quem comprou o produto dela foi outro. Quando ela descobriu isso, ela sofrendo, quase fechou a loja, a empresa, a confecção, estava por trás, tudo. Ela estava num sufoco. Quando ela descobriu que quem girava o caixa dela era outra pessoa, e ela redirecionou comunicação, produto, design, para esse público, ela decolou e voou. Né? Quem que é? Pode falar? Não, a gente não fala o nome das empresas. Mas a gente assessorou e viu como o resultado, como é bacana quando você fala, puxa, eu arrumei a casa, apontei para o canal certo. E outro fator que a gente vê muito nós temos sempre a preocupação de ter mais produto na coleção para poder atender diferentes lojistas, agradar os representantes que tem. Né? Quando você vê o representante está com 150, 200, 300 modelos, ele oferta os 30 que ele está acostumado a vender, que ele sabe alguma coisa do produto. E o restante os outros nem sai da mala. Nem... Eu estava num cliente, a gente fez toda, assim, criam assim várias coleções, árvores de produto, assim, que a gente fala, já construiu árvore de produto? Já. Então deixa eu ver aqui eu fiz aqui a moda fitness, aí eu tenho uma linha aqui que é para linha academia, aí tem a linha gym, aí tem a linha performance. Eu falei, tá, mas qual é a diferença? Né? Que tem a mais nesse legging diferente desse? Às vezes essa informação não chegou. Né? O cliente jeanswear a mesma coisa. No fim, várias versões do Five Pockets, uma lavagem mais assim, mais assada, claro que tantas. Será que tem o giro? É que você vê 60%, 50% dos itens
não vendem 2, 3% do faturamento. Você fala assim, nossa, mas por que tanto esforço, né? Se eles não dão resultado nenhum, né? Ao invés de se esforçar naqueles que você sabe que já... Por isso que ter informação, qual o tamanho desse mercado, qual o tamanho da oportunidade que eu tenho aqui? Olhar para o mercado certo, Então, né? não é pesquisa, gente, é inteligência de mercado. Isso, que é o uso da informação aplicada, né? Que é Mas- a pesquisa aplicada, Aplicada. né, para tomar decisão. Né? Marcelo, muita informação importante. Vamos ter que marcar outra aqui, né? Porque tinha tantas perguntas Muitas. assim que a gente quer saber. O ranking por exemplo, de fits, né? Se é mais calça, mais que tipo de calça tal. O brasileiro vende muita camiseta. Muito. Do Não, fitness. o jeans também, O gente. jeans também vende. O jeans você tem hoje 280 milhões de peças no jeans. Ainda é a calça o principal produto, mas o shortinho, a bermuda hoje... Cresceu bastante. Cresceu bastante. A calça já foi 90% do mix, hoje talvez esteja em torno de 50%. Olha só. Olha. Nordeste eu sei que Tudo o short isso é lá é muito informação. alta. Tudo isso é informação. Marcelo, então nós queremos te agradecer pela presença, pela essa contribuição com o nosso mercado aí, dando tantas informações relevantes. Riquíssimas. E, por favor, já deixa marcado, confirmado aqui, gente, diante das câmeras, que você vai voltar Sim. e vai contar muito mais coisas pra gente, porque tinha tanta coisa que a gente queria saber, mas o tempo é curto. E vamos para uma próxima aí. É isso aí. Gratidão, Marcelo, por estar aqui com a gente, ter compartilhado essas informações riquíssimas que eu creio que vai ajudar todos que estão assistindo aqui a vender mais, né? A entender melhor essa O que é inteligência de mercado, não é pesquisa, gente. Isso aí é a gente que Sim. faz pesquisa de moda, a gente faz Europa, pesquisa, dela inteligência de a mercado que a gente inteligência precisa ter de no nosso mercado. negócio. E também convidando a todos aqui para compartilhar esse DeniCast com os demais amigos do Deni, porque precisa chegar a todos. Que o que a gente quer é ver todo o nosso Brasil, não só fazendo jeans, mas vendendo mais. Crescendo, né? Crescendo. Obrigada. Obrigado a vocês, foi um Nada. prazer, viu?